O assunto, claro, tem um assunto do dia importante que a gente vai falar aqui, que é sobre a Federação Paulista de Futebol. A gente pode ter o Campeonato Paulista aí paralisado. A gente está aguardando informações dessa decisão, tá? Pode acontecer no meio aqui do Bate-Bola Debate. Mas tem um outro assunto que mexeu demais com os torcedores, principalmente no Rio de Janeiro. E eu percebo aqui pela nossa enquete no Twitter que o pessoal não curtiu. Tem uma rejeição altíssima aqui dos comentários. Depois o pessoal pode me passar o percentual aqui da votação, mas nos comentários eu tô vendo uma rejeição altíssima, hein? A história é a seguinte: a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou ontem a mudança... Assembleia, tá? Aprovou ontem a mudança do nome do estádio Maracanã de Jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. A Assembleia votou. Passou para o governador, o Cláudio Castro. E o Cláudio Castro tem 15 dias úteis para sancionar essa mudança de nome. Se ele der o ok, o Maracanã vai mudar de nome. Mário Filho deixa de existir esse nome, vai ficar lá a placa, homenagem e tal, mas o nome passa a ser uma homenagem ao Rei Pelé. Deixa eu dar uma passadinha aqui no Twitter antes de passar a bola para vocês, porque realmente, olha, Paulo Roberto falando que não deve ser forçado, mas já que os deputados do Rio não tem mais nada importante para fazer, por que não trocar, né, e colocar o nome do Zagallo, por exemplo? Estão dando outras opções aqui, né? Pelé já está na história do futebol, não há necessidade de escrever seu nome em lugar nenhum, deixa o Maracanã como está, diz o Josemar. Deixa eu ver uns aqui que eu tenho que pular, que tem uns palavrões aqui. Vamos lá. Felipe Banks. Eu não sou carioca, não sou torcedor de nenhum clube carioca, não sou santista. Quer mudar o nome de algum estádio para Rei Pelé? Que mude o da Vila Belmiro. Maracanã deve ser sempre Maracanã. E aí tem mais um aqui para poder passar para vocês, ó. O estádio é conhecido no mundo como Maracanã. Pelé será somente uma sombra, pois Maracanã sempre será Maracanã, diz o Anderson Guerreiro. Enfim, eu vou registrando as participações, mas olha, professor, eu ainda não vi um elogio sequer aqui. Eu vou continuar procurando, mas eu ainda não vi um elogio. Quero te ouvir. É justa a mudança? Você acha uma boa? Você acha legal? Vale a pena? Ou não tem que mexer nesse vespeiro? William, eu acho assim, uma indelicadeza retirar homenagens. Quando você faz uma homenagem a alguém, você pretende que com isso o nome dele seja lembrado pelas outras gerações. Seja um nome de rua, de estádio, de qualquer coisa. Então o foco da discussão, eu sei nas redes sociais, está muito em função do merecimento do Pelé ou do Garrincha, se o Pelé não jogava no Maracanã, se o Pelé jogava mais na Vila, se o Pelé era mais do Santos do que do Rio. O fato não está aí. A gente sabe todo o merecimento que o Pelé tem, ou o Garrincha teria, ou o Zagallo teria. Qualquer desses são nomes muito bons. Eu me atenho ao fato de ser uma indelicadeza você retirar homenagens. E no caso a homenagem ao jornalista Mário Filho é muito importante. Ele batalhou muito para que esse estádio fosse onde é hoje, junto com Ari Barroso, que também na época era vereador, e o conhecido Ari Barroso, né, compositor de Aquarela do Brasil, homem de comunicação, também ele um cronista esportivo, narrador, o rubro-negro doente. Então eu acho que o problema está aí, o problema está em retirar homenagens. Você tem que ter um motivo muito forte. Tivemos recentemente a mudança de João Avelange para Nilton Santos, com a qual, aliás, eu concordo, porque o Nilton Santos entra para a história do futebol de uma maneira muito menos polêmica e política que a do João Avelange. Então, essa coisa de retirar a homenagem, ou colocar homenagem indevidamente, se alguém tiver a oportunidade de entrar no YouTube aí, procura a narração da final da Copa de 50, os locutores chamam o estádio do Maracanã de estádio Ângelo Mendes de Moraes. Ele jamais se chamou Ângelo Mendes de Moraes. Era o nome do prefeito, general Ângelo Mendes de Moraes, que na época inaugurou o Maracanã. E aí os puxa-sacos da época ficavam chamando o estádio indiscriminadamente de um nome que ele nunca teve. Então eu acho que essa coisa do espectro político, que pesa muito sobre os estádios brasileiros, é tudo nome de cartola, de político do tempo da ditadura militar. Mas enfim, se o nome é esse, se a tradição é essa, eu não mexeria na Vila. Urbano Caldeira foi um grandíssimo santista, um catarinense de nascimento. Tinha o dia de Urbano Caldeira em Santos, sobre a morte do Urbano Caldeira, que também jogou... Dia 9 de janeiro. Todo mundo tem sua história, né, William? Você vai jogar a história do Mário Filho fora? Eu sei que as pessoas estão muito mais preocupadas com o Pelé,
mas eu estou preocupado com a outra ponta desse processo. Não se joga uma homenagem no lixo, principalmente uma homenagem nesse sentido, que a ideia era perpetuar o nome. Então aí você vai desperpetuar nomes. Eu sou contra. Eu sou contra esse caso e na maioria dos outros casos também. Homenagem não se retira, não. É muita falta de educação. Zinho, você jogou no Maracanã quantas vezes? Ah, perdi as contas. Não dá para ter essa resposta às vezes que agora. jogou fora. É muito Às jogo, vezes que né? você Muito entrou no jogo. Maracanã, às vezes que você entrou no Maracanã e não, evidentemente, todas as vezes, enfim, claro que você estava concentrado no jogo, estava pensando no jogo, etc. Mas você olha o Maracanã, te remete a quê o Maracanã? O que você pensa? Um jogador, uma situação... Que jogador talvez represente mais o Maracanã? Não estou dizendo nem que tem que mudar para outro jogador, hein? Mas o Pelé te vem à cabeça? É o primeiro nome que te vem à cabeça? Não vem o Pelé, não vem nenhum outro jogador. O que me vem é o estádio. O Maracanã é o templo do futebol. Então, ele não representa um jogador só. Ele representa a história do futebol mais lindo do mundo. O nosso país respira o futebol. O futebol é a paixão do torcedor. Então, acho que um nome só seria injusto da minha parte. Olha que eu tenho um orgulho muito grande de ter o Pelé como nosso símbolo de atleta de todos os tempos, o maior jogador de todos os tempos. Mas eu estou com o que o professor falou. Você tirar a homenagem que já foi feita é um desrespeito a uma outra pessoa, a uma outra história. E o Maracanã, ele já está construído, houve uma reforma, aconteceu tudo, mas é o estádio Mário Filho, o Maracanã, e até mais chamado de Maracanã. E esse nome não vai mudar, mesmo que seja aí trocado o nome Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento, mas não é essa homenagem que vai mudar o que representa o Pelé na minha vida esportiva. Já existe até um estádio com o nome Rei Pelé, né? Lá em Alagoas, que joga lá o CRB, né? Então eu acho que essa polêmica toda é até ruim para o Pelé. Mais uma vez fica Eu ia falar aparecendo... Eu também ia falar sobre isso. Fica aparecendo isso. Mais uma vez jogaram o Pelé no lixo. O Pelé, para mim, na minha opinião, não merece isso. Porque parece que não querem homenagear o Pelé, que nós, que estamos aqui falando que somos contra, que o torcedor que está votando contra, parece que é contra o Pelé. Não é. Infelizmente, eu acho que algumas pessoas desrespeitam o Pelé. O Pelé merece mais reconhecimento, mas não desse tipo, porque fica uma polêmica desnecessária que os deputados do Rio de Janeiro têm muitas outras coisas para resolver do que ficar querendo agora, vai construir um novo estádio? É um novo estádio que vai ser erguido? Aí sim, faz a homenagem ao Pelé. Aí eu sou totalmente a favor, para o nosso maior atleta de todos os tempos, do mundo, que é o Pelé, e que eu reverencio sempre. Mas nem trocar o nome da Vila Belmiro eu também concordo. O estádio já existe, já tem o nome. Para que essa polêmica? É ruim até para o nosso grande Pelé. Volto a dizer, a repetir. Desnecessário. É o nome do Pelé de novo entrando numa polêmica desnecessária. Eu vou passar para o Sormani, porque esse é o ponto, né? Até com participação aqui de fãs de esportes, o Phantom. Por que não muda o nome do estádio do Santos? Deixa o nosso Maracanã aqui quieto, mano. Júnior, todo torcedor brasileiro entende a importância do Pelé, mas daí colocaram o nome do principal estádio do Rio de Janeiro com o nome dele, por que não colocaram na Vila Belmiro? E tem muita colocação nesse sentido, né? Com Conservadorix aqui também, dizendo que não concorda. Heraldo Mesquita, se nem em Santos a Vila tem o nome dele, por que aqui o Maracanã teria? Palhaçada de político que parece que não tem o que fazer.
Cláudio Pereira, uma ova, pode colocar o nome Rei Pelé na Vila Belmiro ou até mesmo na Câmara dos Deputados, mas Maracanã, nem a pau, Juvenal, diz aqui, Sormani. Então, William, é o seguinte, primeiro que o Zinho tocou num ponto que eu também ia falar, e é verdade, mais uma vez, estão expondo desnecessariamente o nome do Pelé e de uma maneira negativa. A opinião pública se voltando contra o nome Pelé, se voltando contra o Pelé. Não deliberadamente, mas em função de algo que foi proposto aí na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa é uma questão. O Zinho já falou sobre isso, eu também concordo. A segunda questão é a seguinte: o nome Maracanã, o Zinho também falou sobre isso. Não vai mudar. Não vai mudar. Maracanã continua sendo Maracanã. O que vai mudar, o que está sendo proposto pela Assembleia do Rio de Janeiro, é mudar o nome Mário Filho para Pelé. Só que ninguém se refere ao Maracanã como Mário Filho. Essas pessoas que brigam tanto, que estão falando aí, não pode, não pode, não pode, eu não estou fazendo julgamento aqui, se pode ou se não pode, se é ou se não é. Essas pessoas que estão fazendo uma gritaria danada, porque não pode trocar o nome do estádio, nunca se referiram ao Pelé, ao Maracanã, como Mário Filho. Nunca. Então eu gostaria muito que a discussão fosse essa. Que o Maracanã passasse a ser chamado de Estádio Mário Filho. Aonde vai ser o jogo do Flamengo domingo? No Mário Filho. O Vasco vai decidir a final da Libertadores contra o Boca Juniors aonde? No Mário Filho. As maiores conquistas do Botafogo foram aonde? No Mário Filho. Ninguém fala Mário Filho. Ninguém fala Mário Filho. Então eu não entendo por que as pessoas estão se doendo tanto, porque o nome vai mudar. Porque se você fizer uma enquete com o povo do Rio de Janeiro, você escuta, qual é o nome do Maracanã? O cara vai dizer, Maracanã. Não, mas tem um nome. Porque o Pacaembu em São Paulo chama-se Paulo Machado de Carvalho. Ah, tem nome mesmo, Maracanã? Tem. A maior parte vai dizer isso. O Maracanã já foi homenageado várias vezes por músicos brasileiros. O Moraes Moreira, por exemplo, tem 2 músicas onde ele menciona o Maracanã. Vitorioso Flamengo e Saudades do Galinho. E Vitorioso Flamengo, ele fala, e a galera canta Flamengo, eu sou teu fã, grito de gol, levanta, sacode o Maracanã. E em Saudades do Galinho, ele fala, e agora como é que eu fico nas tardes de domingo sem o Zico no Maracanã? Tem um cantor popular aí chamado Bebeto, ele fez uma música chamada Praia e Sol. Então ele fala, Praia e Sol, Maracanã, futebol. Taiguara fala, eles querem lotar o Maracanã. Precisam de mim, lá vou eu. Fagner, Francis Raim, Neguinho da Beija-Flor e vários outros artistas importantes da música brasileira fizeram canções e jamais falaram Mário Filho. Jamais falaram. Então eu não entendo essa contradição nas pessoas. Porque o nome de Maracanã não vai mudar. É como se você fosse rebatizar o Mineirão. E chama-se Magalhães Pinto. Vamos colocar o nome de Mineirão para Tostão. Quando tiver jogo no Mineirão, vai ser Mineirão. Vai ser Mineirão. Vamos supor que você mude o nome do estádio do Beira-Rio. Vai chamar Falcão. Onde é que o Inter vai jogar no domingo? No Beira-Rio. A Arena do Grêmio poderia se chamar Renato Gaúcho. Sei. Então, eu acho uma contradição incrível, porque as pessoas parecem que não estão entendendo a proposta. Eu não estou defendendo a proposta aqui, hein? A proposta não é mudar o Maracanã, a proposta é mudar o Mário Filho para Pelé. Se eu sou contra ou não, isso é uma outra questão. O que eu estou querendo apontar agora é a contradição das pessoas. E se dói, porque estão tirando o nome do Mário Filho. Mas jamais se referiram ao Maracanã como Mário Filho. Ô Pascoal, quero te ouvir já emendando uma pergunta aqui, porque muita gente deu sugestão de nomes. Falando de se fosse mudar o nome, né? Se fosse realmente para mudar o nome, e tá nas mãos do governador, Zagallo, Zico, Garrincha. Só que assim, esses nomes, eles representam o futebol brasileiro, mas estão associados a um clube específico lá do Rio de Janeiro. Zico ao Flamengo, Garrincha ao Botafogo, né? Só para citar 2.
Se você tivesse que colocar um nome, você colocaria o Pelé mesmo, porque é o símbolo do futebol brasileiro, assim como é o Maracanã, símbolo, né, dos estádios no Brasil, né, da força do futebol brasileiro. Ou você iria para outro nome que representasse mais o Rio, mesmo que isso desse algum tipo de mal entendido ali entre as torcidas? Você tem que entender o seguinte, o Maracanã é o principal símbolo do estádio no Brasil. Se você for fazer essa correlação entre o Maracanã, o principal estádio do Brasil, e o principal nome do esporte brasileiro e do mundo, aí seria Edson Arantes do Nascimento. Se você fizer essa relação. Qual é o sonho de todo jogador do mundo? Jogar no Maracanã. Qual é o maior de todos eles? Edson Arantes do Nascimento Pelé. Nessa correlação, você tem razão. Mas eu não concordo em mudar o nome. Como não concordei quando em Maceió tentou transformar o nome, as pessoas de Maceió, lá os legisladores de Maceió, tentaram mudar o estádio Rei Pelé para Rainha Marta. Eu acho que a Marta tem que ser reverenciada sempre e muito, mas não é desse modo. Como eu acho que também não é desse modo que deve ser feito esse tipo de coisa, ou a modificação do nome, do estádio Mário Filho para o estádio Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Desculpa, eu não concordo com isso. Não concordo. Eu acho que o nome já está dado e ele deve seguir dessa forma. Porque as pessoas ficam mudando o nome, ficam dando outras nomenclaturas, e aí não se perpetua, como disse o professor, o nome de alguém que construiu alguma coisa importante, alguém que possa ser importante em uma época, em uma situação, em um momento. Então eu acho que as coisas não caminhariam dessa forma. Eu não concordo com a modificação do nome. E está falando um cara aqui que adora o Pelé. Se você falar alguma coisa contra o Pelé, você vai arrumar uma briga comigo. Agora, mas eu acho que isso não deve ser feito. Agora, se fizerem um estádio novo, quiserem dar o nome do Pelé, como o Zinho falou, legal, ótimo, excelente. Não concordo com a modificação do nome do Maracanã. Agora, só uma coisinha aqui, governador do Rio, tem tanta coisa para o senhor resolver, gente. Tem um hospital para construir, a situação não está boa, UTIs lotadas, muitos problemas no Rio de Janeiro. Tem outras coisas para o senhor pensar. O Maracanã já tem nome. O Maracanã já tem nome. Aí vou entrar na seara do Sorlone. O Maracanã já tem nome. É Mário Filho. Tem outras coisas. Nossa, governador, tem muita coisa para o senhor pensar. Talvez o pessoal da Assembleia Legislativa esteja com tempo livre. Estão com tempo disponível lá. Não tem muita coisa para resolver. Não tem problema no Rio de Janeiro. Não tem. Eles não devem estar encontrando problema para ficar com esse tipo de tese. Perdão. Não precisa disso. Lembrando que o Maracanã não nasce Maracanã, né? Ele durante 15 anos era só estádio municipal. O nome Mário Filho vem em 65, muito provavelmente também por alguma motivação política. Eu sou até a favor do nome Mário Filho, mas teve uma motivação política de alguém ali, de um grupo que tinha esse interesse de colocar Mário Filho. E aí vai, né? O grande problema é a vaidade das pessoas, né? 90% dos estádios tem nome de gente que é cartola, dirigente. O Sormani falou do Magalhães Pinto. Magalhães Pinto era político e banqueiro. Quem contribuiu mais para o futebol, ele ou o Tostão? Fica aí, só a colocação. Agora, professor, o que eu perguntei para o Pascoal, vou passar para você. Se tivesse que ser um nome de um jogador, se tivesse que ser, tá? Eu também concordo, Mário Filho, tá aí, Maracanã, não tem que mexer. E o governador devia, aliás, a Assembleia devia se preocupar com outras coisas. Tô com o Pascoal nessa. Mas se tivesse que escolher um jogador, quem deveria ser homenageado? Vai comprar uma briga danada com outras torcidas. Compra aí. Arthur Antunes Coimbra. O Zico. Lembrando aquilo que eu falei. Talvez um dia tenhamos maturidade. Sei lá, tivemos agora recentemente, né, o nome do Maradona em estádio, em campeonato, mesmo torcidas rivais reconheceram. Claro, Maradona faleceu e tomara que isso em relação ao Zico demore milênios. A gente adora o Zico, mas é tudo um contexto de época. Eu acho que historicamente, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, é a cara do Maracanã.
Você acha que uma homenagem ao Zico pegaria com as outras torcidas, ô Zinho? Tô falando aqui, é hipotético, né? Tá imaginando um nome que teria a ver com o Maracanã, se tivesse que mudar. De novo, acho que não tem que mudar nada, e todos concordaram aqui. Mas assim, se tivesse, seria o Zico? E aí, como é que fica o torcedor do Vasco, que tem lá o Roberto Dinamite, para falar o mais recente, o do Botafogo, que tem o Garrincha, por exemplo, enfim, o Fluminense, que tem Rivelino, entre tantos outros, enfim, tem outros nomes importantes também. E aí, como é que fica? Olha, é o meu grande ídolo, né? Eu cheguei ao Flamengo com 11 anos de idade, fui recebido ali, foi o único jogador na minha história que eu pedi um autógrafo, né? Eu nunca pedi autógrafo para nenhum outro jogador, atleta, foi o Zico, né, que eu pedi o autógrafo. É uma referência, foi um exemplo para mim como atleta, mas eu não colocaria o nome do Zico no Maracanã. Não colocaria, por mais que eu também... ele tem a cara do Maracanã, é o maior artilheiro do Maracanã, mas eu não colocaria. Não colocaria porque tem outras torcidas no Rio de Janeiro que idolatram também, gostam do Zico, respeitam o Zico, mas fica uma coisa muito associada ao Flamengo. E aí eu acho que isso não é legal. Eu assim, não, eu já dei a minha opinião, não muda nem para o Pelé. Mas se tivesse que mudar, não sei, assim, sim, tem que mudar. Aí eu colocaria o do Pelé, que aí é o maior atleta da história do nosso futebol e do mundo. Mas volto a falar, deixa como está. Constrói, quando tiver um novo estádio, for construir, olha, bota ao redor do Maracanã tem a estátua do Bellini. Coloca a estátua do Zico, que merece, do Roberto Dinamite, que merece, do Pelé, que merece. Como tem a calçada da fama lá, que inclusive vai a minha reclamação. Perderam o meu pé. O meu pé lá que eu coloquei na calçada da fama do Maracanã, nessa reforma toda. Vai lá de novo, gente. Justo o pé? Reforma toda. O pé é fundamental. Na reforma toda. Mas eu fui lá, coloquei, fizeram molde, tudo bonito. Só estava lá na calçada da fama. Aí fizeram a reforma para a Copa do Mundo, perderam algumas dessas homenagens. E aí eu fiquei procurando a minha e não enxerguei mais. Então vai a minha reclamação. Mas eu não trocaria, não colocaria o nome do Zico, o meu ídolo, com todo respeito, né? A nação rubro-negra sabe da minha identificação, mas aqui a gente tem que ser justo e eu não colocaria. Ô Sormani, fazendo esse exercício, vamos lá, né? Vamos fazer o exercício. O professor falou que o Zico seria o nome. O Zinho já acha que não, que o Pelé seria o nome que iria aglutinar essas torcidas ali e tal. De novo, para deixar claro, para o cara não pegar trecho aqui. A gente tá falando de política também. Ou de merecimento esportivo? Não, de merecimento esportivo, jogador. Então, porque se você for ser político, é claro, aí tem o outro, tem o Vasco, tem o Botafogo, mas todo mundo sabe que o Zico, em relação ao Roberto Dinamite, por exemplo, todos os méritos ao Roberto Dinamite, mas o Zico está na frente. Eu acho que falta um pouco de distanciamento para as pessoas. Uma vez eu fiz uma revista, mas não ao Zico, especial na mas não ao Pelé. Mas não ao Pelé. Não, mas ele transcende. O Zico, ele transcende. Eu concordo com o Roberto Dinamite. O Zico transcende. Mas o Zico ao Pelé, o Pelé fez 1000 gols no Maracanã. Não, sim, não, nem tô botando o Pelé nessa discussão. Uma vez fiz uma revista na Placar, Histórias e Lendas dos Grandes Estádios. Eu pegava o cara que era importante para o estádio, não interessava o clube. No Pacaembu era o Luizinho, pequeno polegado do Corinthians. Os outros já têm estádio, tinham estádio, São Paulo, o Palmeiras, claro que diluía. No Rio era o Zico. Em Minas a gente fez um mix ali, Reinaldo e Tostão, e também o Jair Bala do Atlético do América. Né? Então, claro, quando o estádio é do clube, aí tudo bem, né? Você não vai ter problema no Beira-Rio nem no Antigo Olímpico hoje na Arena. Mas quando o estádio é como o Maracanã, ou o Pacaembu, ou o Mineirão, você tem que fazer uma escolha. Esportivamente, eu acho que essa escolha cairia bem no Zico. Entendo perfeitamente essa coisa, você é pai de 4 filhos, né? Nesse caso, o Maracanã também tem os outros filhos lá, tinha o América. Mas, fora isso, se você tiver que escolher quem é o cara que é a cara do estádio, eu não tenho dúvida. Bom, vamos lá, Sormani, quero te ouvir. Seria Zico? Ou se tivesse que mudar, o que você discorda, mas se tivesse que mudar, seria o Pelé mesmo?
Ou nenhum dos dois? É bom deixar claro isso. É bom deixar claro isso. Eu não falei em momento algum na exposição minha anterior que eu mudaria o nome do estádio. Eu não disse isso. A única coisa que eu apontei é a contradição das pessoas que estão se doendo, porque a proposta é para se mudar o nome de Mário Filho para Pelé, e essas pessoas jamais se referiram ao Maracanã como Mário Filho. Foi só isso que eu falei. Nada além disso. E no cancioneiro popular brasileiro, só se refere ao estádio como Maracanã. Só isso. Então, por que essa dor toda aí, se mudar o nome de um estádio que ninguém chama ele pelo nome? Não vai mudar nada. Maracanã vai continuar sendo Maracanã e acabou. Você pode pôr o nome que você quiser. Você pode colocar Zico, Garrincha, Pelé. Você pode colocar Dinamite, Zinho, Edmundo. Pode colocar o nome que quiser. O jogo vai ser onde? Domingo? No Maracanã. Onde vai ser a final da Libertadores? No Maracanã. Não vai mudar nada, gente. Não vai mudar nada. O nome do estádio é Maracanã. Maracanã. O complexo esportivo ali, tem o nome do Mário Filho. Deveria ficar isso. Eu acho que o nome do estádio deveria ser Maracanã. O complexo vai ficar. Vai ficar o complexo só. fica. No projeto é assim. O projeto só muda o estádio. O estádio, exato. Aliás, é isso que eu estou falando. Esse estádio deveria se chamar Maracanã, que fica dentro do complexo Mário Filho. É isso. Maracanã foi consagrado. É o nome consagrado. Acabou. O estádio chama Maracanã. Eu não mudaria o nome para nenhum estádio. Não colocaria o nome do Maracanã de ninguém. Eu até retiraria Mário Filho, se fosse o caso, deixaria só Complexo Mário Filho, onde o estádio do Maracanã está colocado, presente. É isso. Maracanã é Maracanã, gente. Não vai mudar nunca. O Wembley vai ser sempre o Wembley. Vai ser sempre o Wembley. Não tem jeito. Estádios consagrados. Por exemplo, Sormani... São Paulo do Napoli mudaram para Maradona. O estádio São Paulo do Napoli, ele não é um estádio consagrado que todo mundo conhece. Muita gente não sabia nem o nome. O Wembley todo mundo sabe. Maracanã todo mundo conhece. Esses estádios não mudam de nome. Não mudam de nome. O Maracanã vai ser Maracanã sempre. Ele não se chama Mário Filho. Ele chama-se Maracanã. O Pelé foi batizado Edson, mas o Pelé chama-se Pelé. O Maracanã foi batizado Mário Filho, mas o nome dele é Maracanã. Muito bem. Ó, a gente falou aqui do Pelé, a gente falou do Garrincha, a gente falou do Zagallo, do Roberto Dinamite, do Zico. Vamos falar de Tostão? Porque é o seguinte, mas vai, o Tostão aí